pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que seria referente ao ITBI, né? E a polêmica que foi gerada quando o Valor Econômico deu uma notícia em que o STJ havia decidido sobre a incidência do ITBI sobre o valor de mercado dos imóveis, né? Isso gerou uma confusão aí, porque na realidade não foi exatamente essa a decisão, né? Essa notícia havia sido veiculada até pelo Valor Econômico e gerou uma certa confusão na época, porque criou-se, vamos dizer, a ideia de que, né, o ITBI incidiria sobre o valor de mercado dos imóveis. Isso, para quem trabalha na área, né, para quem está acostumado aí com a legislação tributária, criou um pouquinho aí de confusão, né? Enfim, no final, verificou-se que não era exatamente isso, que a decisão do STJ até foi uma decisão pró-contribuinte, né? Mas o que acontece? O que tem a ver isso aí com o nosso assunto aí de holding familiar, né? Quando a gente começa a montar o sistema de holding familiar, é verdade que a gente faz, né, a migração dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica, né, para que a gente possa começar a montar o sistema. Mas uma pergunta que se faz é: qual é a natureza jurídica dessa operação e se nessa operação incidiria ou não o ITBI, né? O ITBI é um imposto municipal, né, que incide sobre a transmissão de bens imóveis inter vivo. Então, para a gente poder responder essa pergunta, né, sobre essa incidência ou não e qual é a natureza jurídica dessa operação, a gente tenta explicar um pouquinho por eliminação, né? Então, essa migração dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica seria o quê? Poderia ser feita, por exemplo, por empréstimo? Até poderia, né? Mas por empréstimo a gente não está transferindo a propriedade, então não seria aí o caminho, né? Poderia ser feito, por exemplo, uma doação da pessoa física para a pessoa jurídica? Poderia. Só que aí há incidência de outro tributo, né, que é um tributo estadual, inclusive até mais caro que o próprio ITBI. Então não seria também por aí uma saída interessante. Por compra e venda, também poderia ser, né? E compra e venda cairíamos fatalmente no próprio ITBI que nós mencionamos agora, por ato oneroso, né, inter vivos, quando se fala em bens imóveis. O que acontece? Não existe, para a gente só fazer uma comparação, quando a gente fala bens imóveis e transferência inter vivos, onde há incidência do ITBI, de outro modo, né, quando os bens são móveis e são transferidos da pessoa física para a pessoa jurídica, não há essa operação, ainda que por ato oneroso, não há relevância tributária, porque essa operação não incide qualquer tributação, né? Só para a gente fazer uma diferenciação aí sobre a transferência de bens, né, móveis e imóveis por ato oneroso. Então, quando bem móveis, não há tributação, não há relevância tributária nessa operação. E, por outro lado, quando se faz essa operação utilizando bens imóveis, aí sim incidiria o ITBI. O ITBI, ele vem disciplinado lá no artigo 156 da Constituição Federal, onde fala sobre os tributos municipais, né? No inciso 2º já vem disciplinando sobre o ITBI, e a pergunta que se faz é, né, a integralização do capital social por ato oneroso, né, inter vivos, é passível de incidência do ITBI? Essa é a primeira pergunta que se faz, né? Mas para a gente poder também explicar o que acontece, o que é um ato oneroso, porque a gente pode perguntar o seguinte, vamos lá, Joel, eu estou pegando meus bens imóveis, vamos falar em bens imóveis, e eu estou entregando meus bens à pessoa jurídica. Isso não seria um ato gratuito? Não seria um ato, eu só estou entregando meus bens para uma empresa, né? Acontece que, na verdade, a gente precisa entender um pouco mais a questão do ato oneroso, porque o ato oneroso, ele vem, na verdade, ele é melhor disciplinado no direito das obrigações, porque o ato, ele não necessariamente é oneroso
por haver uma contraprestação de pagamento, ou seja, eu não preciso... o pagamento é apenas uma modalidade de onerosidade, né? Nós temos outras modalidades. E quando nós estamos colocando os bens dentro da pessoa jurídica, né, embora a gente não tenha nenhum recebimento de nenhum pagamento neste momento, e dá a falsa ideia de que isso é uma gratuidade, e na verdade não é, por que que não é? Porque na verdade, quando entregamos os bens imóveis à pessoa jurídica, né, a pessoa jurídica tem como objeto, né, objetivo, realizar lucro. E em realizando lucro, a empresa deve remunerar os seus sócios com esse lucro. Então, daí nasce o que a gente chama de comutatividade de obrigações, né? Aquela em que entregamos o patrimônio à pessoa jurídica e, por conta disso, a pessoa jurídica, auferindo lucro, deve pagar os seus sócios com esse lucro. Nesse caso, geramos, então, o ato oneroso, né? Então, por isso que, para explicar um pouquinho melhor a incidência do ITBI, essa questão da onerosidade. O engraçado é que o STJ já se manifestou sobre esse assunto, né? E não muito tempo atrás ele havia decidido que a integralização do capital social de pessoa jurídica com bens imóveis da pessoa física era ato gratuito, né? E isso ficou sendo discutido, enfim, por um tempo no STJ, até que no STF, o Teoriz Zavascki, como relator, ele decidiu, né, que justamente o que nós comentamos, a onerosidade de obrigações, né, e decidiu, sim, que este ato de levar imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica é ato oneroso. Então aí acabou essa discussão a respeito da onerosidade dessa operação e que, então, nessa situação, em regra, incidiria o ITBI por conta, né, dessa onerosidade. Acontece que, por que na realidade não há a incidência do ITBI nessa operação? Porque exatamente há uma política de Estado que não se confunde com política de governo, não é de governo anterior ou que vai ser o governo futuro, e sim política de Estado da nação, em que se faz se dá uma permissão, né, de se, vamos chamar assim, de colocar os imóveis dentro das pessoas jurídicas, porque há interesse de movimentação da economia, né? Então o Estado tem total interesse em gerar economia, gerar riquezas, bens e serviços. Então, por conta dessa política de Estado, né, criou-se, inclusive, ainda no artigo 156 da Constituição Federal, né, o inciso 2º que fala do ITBI, no parágrafo 2º, existe lá a previsão legal, portanto, até a gente chama de cláusula de imunidade tributária, dizendo o seguinte: olha, você que quer levar o seu imóvel pessoa física para a pessoa jurídica, né, para a integralização de capital social, você é imune ao ITBI, ou seja, você não tem que recolher o ITBI nesta situação, né? Então você vê, o Estado tem interesse nessa operação, que aconteça essa operação, né, das pessoas jurídicas serem criadas por intermédio de integralização de capital social. Contudo, apareceu uma outra celeuma, né? Até 1995 era permitida a correção monetária dos imóveis que eram declarados em imposto de renda, né? A partir daí não se pôde mais fazer isso. E esse fato criou um problema, porque na verdade começou a existir uma diferença, e cada vez maior, né, do valor do imóvel que era declarado no imposto de renda e desse imóvel no valor de mercado. Então essa situação criou a seguinte dificuldade, né? Se, por exemplo, você, pessoa física, quer colocar o seu imóvel dentro da pessoa jurídica por integralização de capital social, mas haver essa diferença
entre aquilo que foi declarado no seu imposto de renda, né? Vamos imaginar que você tem um imóvel lá declarado por 300 mil reais, por exemplo. Só que hoje o imóvel vale R$1 milhão. E aí o que você faz? Na hora que você integraliza o capital social desse imóvel, quando você integraliza o capital social da empresa com este imóvel, né, das duas uma, ou você vai colocar pela declaração do imposto de renda, tá certo? Que é os 300 mil, e aí não haveria, portanto, imposto de renda sobre o ganho de capital, ou você colocaria esse imóvel a valor de R$1 milhão. Contudo, sobre essa diferença, né, incidiria aí imposto de renda sobre o ganho de capital. Acontece que, até continuando essa questão da política de Estado, né, no sentido de ainda prover que essa situação ocorra, ou seja, enfim, o Estado tem interesse que isso ocorra, porque, voltando, gerar economia, gerar empregos, né, aumentar aí a questão de bens e serviços, enfim. O que fez, então, a Receita Federal, né, no seu decreto 9.580, onde ela reuniu, ela compilou todas as normas, os decretos, todos esparsos sobre imposto de renda, né? Nesse decreto 9.580, reuniu toda essa legislação que era muito espalhada, e no seu artigo 142 ficou definido o seguinte, né? O contribuinte, ele tem a faculdade de, quando for levar o seu imóvel, seus bens, aí, na verdade, não é só os imóveis, né, mas os seus bens de forma geral, para a integralização do capital social da empresa, ele pode facultar a escolha no valor desses bens. Ou ele faz isso através do valor declarado no seu imposto de renda, né, e nesse caso não haverá a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, ou ele vai colocar esses imóveis que sofreram essa questão da variação de valor de mercado, ou levar esses imóveis a valor de mercado para integralização do capital social. Mas fazendo isso, incidirá sim, né, o imposto de renda sobre ganho de capital. Contudo, o decreto 9.580, no seu artigo 142, ele faculta. Então, o contribuinte, ele tem a escolha dele fazer isso, né? E não haverá nenhuma diferenciação, né, na opção, né? Ele pode optar livremente por uma coisa ou outra, ou seja, pelo valor que está declarado no seu imposto de renda, ou o valor de mercado do imóvel, salvo aí a questão da incidência ou não do imposto de renda sobre o ganho de capital. E, obviamente, o contribuinte não vai, via de regra, optar, né, por colocar esse imóvel dentro da empresa pelo valor de mercado. Então, pessoal, acho que ficou bem esclarecido aí, no caso, não incidência do ITBI, né, para imóveis sendo utilizados aí para a integralização do capital social da empresa, e aí nos dando uma situação bastante confortável para a montagem de todo o sistema de holding familiar, podendo, então, conseguir aqueles benefícios que o sistema dá. Então, pessoal, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Eu vou deixar um link embaixo para uma palestra que a gente vai dar futuramente, falando sobre mais assuntos relacionados aí à holding familiar, né? Curtam aí no vídeo, tá certo? Se inscrevam no canal e em breve estaremos juntos novamente, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço a todos.